Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo, continuando sobre o assunto de mediunidade. E hoje nós vamos falar pelo espírito, perispírito e corpo físico. Repassando os tempos de evolução da técnica, mostra a história da ciência que a vida era entendida na antiguidade em torno de 5.000 anos atrás, como a expressão do conjunto matéria-espírito. Nesse passado distante, os amigos desenvolviam a união do corpo e do espírito como um dado sem provas. Partiam do pressuposto lógico decorrente de suas experiências pessoais. Pode-se ver isto em Mensagem do Mestre, da editora Pensamento, no Livro dos Mortos, do Antigo Egito, de Amos, editora limitada, no Bardo Todol, chamado Livro dos Mortos tibetano, e no Segredo da Flor de Ouro dos chineses. O povo judeu também desenvolveu o mesmo princípio, e o Velho Testamento está repassado das ideias de comunhão espírito-matéria. O próprio mito da criação está lá na Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, o primeiro livro do Pentateuco de Moisés. Diz que Deus soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma, quer dizer, uma pessoa vivente. Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 45, 49 e 51, se utiliza da simbologia para estabelecer a relação espírito-matéria, chamando Adão, o primeiro homem, de ser vivente, e o último, Adão, de espírito vivificante. E completa: assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E ainda, eis que vos digo um mistério: não morreremos todos, mas nem todos seremos mudados. Os estudos desenvolvidos por Plotino e seus discípulos, mais famosos como Porfírio, Jamblico e o Próculos, foram condenados. O resultado foi que o cristianismo colocou o plano material e o plano espiritual em territórios estanques, sem nenhuma possibilidade de comunhão entre eles. E com o traço união, criou o purgatório, chamando feitiçaria a qualquer tentativa de inter-relação espírito-matéria. Com o espiritismo vieram as explicações mais racionais sobre o fenômeno da grande vida. Vamos falar um pouquinho do espírito. O Livro dos Espíritos, no capítulo 1, na pergunta 76, ele fala lá: desdobrando o mundo espírita aos olhos do homem, define os espíritos como sendo os seres inteligentes da criação, que são criados por Deus permanentemente, sem forma definida para os encarnados, que se apresentam ao mundo espiritual como uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Todos são criados iguais e dotados de faculdade a serem desenvolvidas através das experiências reencarnatórias, que levam ao progresso, assim, da humanidade. Em A Gênese, Kardec externa mais claramente o seu pensamento e separa o princípio espiritual do princípio vital e do próprio elemento cósmico universal. Está lá no capítulo 11, no item 5, afirmando depois que o espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus atos, altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores.
entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. É somente a partir do dia em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Está lá na Gênesis, no capítulo 6, no item 19. Perispírito. Como o corpo fluídico dos espíritos, é o laço que prende a alma ao corpo, envoltório formado de fluidos ambientais. Afirma Kardec, lá na Gênesis, no capítulo 14, nos itens 7 e 8, que o corpo fluídico dos espíritos é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. E diz que o corpo físico também dele se origina, apenas que mais condensado e transformado em matéria tangível. Por isso é que cada meio, cada globo vai dar os elementos inerentes à sua natureza. Planetas mais evoluídos terão matéria mais sutil e, portanto, neles os espíritos comporão seus perispíritos de uma forma quintessenciada. Em contrapartida, em mundos mais primitivos, os perispíritos serão mais grosseiros. A função do perispírito como laço fluídico é ligar na encarnação o espírito ao corpo físico. Na morte deste, quando deixa de absorver o fluido vital, desfaz-se essa união. Assim conclui Kardec, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Está lá na Gênesis, no capítulo 11, no item 18. Corpo físico. O corpo físico é o reflexo do corpo espiritual e este retrata em si mesmo o corpo mental que lhe preside a formação. O corpo do homem é um organismo aperfeiçoado através de uma longa evolução. Seus órgãos foram adaptados para executarem tarefas que só competem à espécie humana. Essa evolução não se fez por acaso, nem só pelas leis biológicas, mas obedecendo a uma orientação do plano maior. Assim, o encarnado possui todas as possibilidades de atuação ao seu corpo físico. Neste, ele atua desde os atos reflexos até intelectuais e recebe dele as mais variadas impressões pelos órgãos dos sentidos. O corpo é um ser vivo, formado pela união de elementos chamados celulares, que se reúnem para formar os tecidos, os órgãos e etc. Um conjunto de órgãos que executa o mesmo tipo de trabalho constitui um sistema ou um aparelho. As células variam em forma e tamanho e são constituídas de 3 partes: membrana, citoplasma e núcleo. Na biologia, o conceito atual de célula pode ser resumido nas 4 proposições seguintes. Primeiro, todos os organismos virtualmente são formados por células. As células constituem as unidades de estrutura dos seres orgânicos. Segundo, elas são a sede de todas as reações metabólicas de um organismo. Terceiro, elas se originam unicamente de células pré-existentes. É a biogênese, desenvolvimento da vida. Um organismo pluricelular cresce pela duplicação de suas células individuais. Não há geração espontânea. Quarto, as células contêm material hereditário, que é o ácido nucleico, por meio do qual características específicas são transmitidas da célula-mãe à célula-filha. Esse material contém um código que assegura a continuidade da espécie de uma geração celular, à geração seguinte. Diz o nosso companheiro Mendel,
Estudo de Biologia, Baker e Allen. Nesse livro ele fala bem sobre isso. Diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 5º, que as células articulam-se de múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhes competem, à maneira de peças eletromagnéticas inteligentes, em máquinas eletromagnéticas superinteligentes, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente. Como tijolos, numa obra de alvenaria, as células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que associa e que governa. Então, nós vamos dizer assim que as células recebem alimentos nutritivos do meio exterior, as incorporam à sua substância e eliminam as inúteis ou as tóxicas. Essas funções de assimilação e de eliminação é que constituem o nosso metabolismo celular. O corpo físico é formado de tecidos que são agrupamentos de células semelhantes. Temos os seguintes tecidos: o epitelial, que serve para revestir as superfícies externas do corpo, que é a pele, e as internas, que é a mucosa, ou para produzir secreções. O conjuntivo, que serve para preencher os espaços entre os órgãos, podendo apresentar-se sob diferentes condições, como cartilaginoso, ósseo e adiposo. O sanguíneo ou hematopoético, formado pelos glóbulos vermelhos ou pelas hemácias, que transportam o oxigênio das células do corpo todinho. Pelos glóbulos brancos ou leucócitos, que são os elementos de defesa do organismo contra as infecções, e pelas plaquetas que têm papel na coagulação do sangue. O muscular, que é formado pelos músculos, são de 3 tipos: estriado, responsável pelos movimentos voluntários; o liso, forma as paredes do estômago, do intestino, da bexiga e etc., que funcionam independentemente da vontade; e o miocárdio, que forma o coração. O tecido nervoso, ele é altamente diferenciado, com funções complexas e extremamente delicadas. O seu elemento básico é o neurônio ou célula nervosa, que são de 2 tipos: dendritos e axônicos. Os nervos são reuniões de axônios. Os órgãos são formados por tecidos, um ou vários, para realizarem funções definidas no corpo humano. Exemplo: ossos, estômago, coração, etc. Os sistemas são um conjunto de órgãos. Temos os seguintes sistemas: tegumentar, esquelético, muscular, digestivo, respiratório, circulatório, urogenital, endócrino e nervoso. Tegumentar, formado pela pele e seus órgãos anexos, unhas, pelos, glândulas, etc. Esquelético, constituído pelos ossos. Muscular, formado pelos músculos estriados, lisos e cardíacos. O digestivo, constituído pela boca, faringe, esôfago, estômago e intestino. O respiratório, formado pelo nariz, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios e pelos pulmões. E o circulatório, formado pelo coração, artéria, veias e capilares. O urogenital abrange o sistema urinário e o genital, ou reprodutor. O urinário é formado pelos rins, bacinetes, uréteres, bexiga e uretra. O genital na mulher compõe-se pelos ovários, útero e vagina, e no homem pelos testículos
epidídimo, canais de diferentes e versículos seminais. O endócrino, que é formado pelas glândulas endócrinas, hipófise, tiroide, paratiroide, timo, suprarrenais, pâncreas, epífise, ovários e testículos. O nervoso, formado por células especiais chamadas neurônios e subdivide-se em cérebro espinhal ou da vida de relação, isto é, voltado para todas as atividades conscientes, e vago simpático ou autônomo, que comanda fora da ação da vontade o funcionamento dos órgãos. Aparelho é um conjunto de sistemas. Exemplo, aparelho locomotor, formado pelo sistema ósseo e muscular. Assim, nós podemos dizer e falar algumas palavras sobre o vaso. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Está lá na primeira epístola aos Tessalonicenses de Paulo, no capítulo 4, no versículo 4. Diz Emmanuel, a recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade, e o vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. É o santuário sublime de cada espírito encarnado. Então, o nosso corpo é o nosso templo. Em todos os tempos, as nações admiraram as obras maravilhosas e surpreendentes das engenharias antiga e moderna. Com assombro, o homem extasia-se frente aos trabalhos artísticos nos mais variados ramos das belas artes, como a arquitetura, música, as artes plásticas, a escultura e a pintura. Fala ainda Emmanuel que o estudo do corpo, apesar do crescer da inteligência, ainda apresenta as suas complexidades, pois não se consegue explicar totalmente o milagre do cérebro, com o coeficiente de bilhões de células, o aparelho elétrico do sistema nervoso, com as glândulas e os gânglios, a maneira de interruptores e células sensíveis por receptores com um circuito especializado, com os neurônios sensitivos, motores e intermediários, que ajudam a graduar as impressões necessárias ao progresso da mente encarnada, dando passagem à corrente nervosa, com a velocidade aproximada de 70 metros por segundo. A câmara ocular, onde as imagens viajam da retina para os recônditos do cérebro, em cuja intimidade se incorporam as telas da memória como patrimônio inalienável do espírito. O porquê da audição, com seus complicados recursos para o registro de sons e para a fixação deles nos recessos da alma, que seleciona ruídos e palavras, definindo-os e catalogando-os na situação e no conceito que lhes são próprios, o centro da fala. A sede miraculosa do gosto, nas papilas da língua, com um potencial de corpúsculos gustativos que ultrapassam o número de 2.000. Ainda não se explicam as admiráveis revelações do esqueleto ósseo, as fibras musculares, o aparelho digestivo, o tubo intestinal, o motor do coração e a fábrica de sucos do fígado, o vaso de fermento do pâncreas, o caprichoso sistema sanguíneo com seus milhões de vidas microscópicas e com suas artérias vigorosas que suportam a pressão de várias atmosferas, o avançado laboratório dos pulmões, o precioso serviço de seleção dos rins, a epiderme com seus segredos dificilmente abordáveis, os órgãos veneráveis das atividades genésica e os fluidos elétricos magnéticos das glândulas no sistema endócrino. Máquina perfeita,
feita por Deus. No corpo humano temos na terra uma das maiores maravilhas da obra divina. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador, que pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o exército um crescimento domicílio de carne em que a alma se manifesta. Maravilhosa cidade estruturada com vidas microscópicas, quase imensuráveis. Por meio delas a mente se desenvolve e se purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo, para altos encargos nos círculos superiores. No livro Libertação, no capítulo 7, no quadro Doloroso, André Luiz comenta: o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na sua própria vida. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda. A essa altura que lhe plasma os impulsos, é sempre formada por vidas inferiores, inumeráveis em processos evolutivos, nos quadros do universo sem fim. Reafirma assim Emmanuel que até agora, de um modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico, com a sua falsa visão do caminho evolutivo inadvertidamente, e procura saturá-lo de enfermidade, de lama, de sombras, e em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Registra ainda Emmanuel abusos, excessos inconfessáveis, enquanto jovens estragam-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente. Confirmando também que existências numerosas esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Muitos dos que se perdem nos desvios do caminho enveredam-se nas zonas escuras dos excessos, exclamam que atendem às fatalidades do mundo, mas amanhã estarão com Jesus. Seguindo o mesmo raciocínio, refere-se Emmanuel a outros que, depois de confiarem à mocidade a tutela do vício, aguardam a velhice, a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. Existem igualmente os que flagelam a carne através de mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando para isto tão somente alguns fenômenos de epiderme. Continua aquele educador espiritual, nosso querido Emmanuel. Todos os aprendizes dessa classe desconhecem de que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. E completa o seu pensamento assim: dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do tempo vivo em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele como um trabalhador faminto de renovação que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral para a sua suspirada ascensão às esferas divinas. Então, vamos refletir sobre esse vaso maravilhoso que é o nosso corpo, o nosso templo do nosso espírito. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem na paz, fiquem na luz e que possamos absorver esses ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus para realmente evoluirmos, nos melhorarmos e um dia voltarmos assim a Deus.
Beijos em seus corações. Até o próximo vídeo.